Bom, minha gente, acho que a vida é feita de fases, né? Eu tô numa fase nova e por que eu tô falando isso? Eu vou contar primeiro a minha história com os baralhos, né? Com a cartomancia, com o tarô, que foi maravilhosa, para não pensarem ao contrário, eu tô dizendo ao contrário. E depois eu vou contar algo sobre uma decisão minha. Se não fosse a cartomancia, eu assisti vídeos de quem eu conheço, eu ter ido numa cartomante, eu não estaria sendo espiritualista livre, eu não estaria procurando as terapias integrativas, eu nunca conheceria reiki, eu nunca conheceria radiestesia terapêutica, nada disso. Eu nunca teria saído, acho que da onde eu estava, nunca evoluiria. Eu sou muito grata ao tarô, à cartomancia. E para ser bem sincera, eu já procurava algo sobre esse conteúdo desde que eu era católica. Só que ninguém sabia fazer isso de modo oculto, porque sempre foi demonizado, aonde pelo menos, ai, mas eu sou católica e sempre tá bom, tá? Mas onde, pelo menos com quem eu vivia, pelo menos nos grupos que eu ia, era assim, demonizado, tá? Então não enche o saco, é a minha vida que eu tô contando, não é a sua. E aí, até mesmo a pessoa aqui de Rio Claro vai lembrar, tinha o consulado da mulher, isso meados dos anos 2000 e pouco, 2002, tinha uns 20, 21 anos. Eu não tinha a internet que eu tinha em casa, meu irmão não deixava eu mexer no computador dele. E o que que eu fazia? Eu não tinha dinheiro, estava desempregada, eu ia lá para olhar uns e-mails e tinha a cartomancia, assim, online que não gente, não tinha YouTube na época, tá. Era aquela cartomancia bem porcaria que você clicava numas cartas, elas abriam e falavam sobre sua vida. Eu já gostava de ver aquilo, sempre gostei, tarô, cartomancia, só que eu nunca contei para ninguém. Eu sempre fui apaixonada também por astrologia. Tudo isso me levou a outras coisas, porque do tarô, que eu comecei depois, muitos anos, né, muito, com 35 anos, 30 anos, começar a assistir os vídeos no YouTube, também com fone de ouvido, porque em casa a pessoa é bem intolerante. E daí, é claro, não tem a ver com a espiritualidade, mas aí a pessoa começou a me oferecer mesa de radiestesia e radiônica, alguma coisa de reiki, e aí eu comecei a entrar nesse universo, entende? Eu comecei a ter autoconhecimento através disso. E por que que eu tô contando tudo isso? Porque nisso eu comecei a estudar sobre tarô, primeiro, depois eu me tornei radiestesista e comecei a saber o que que é ser um espiritualista livre, comecei a estudar as outras coisas, comecei a quebrar preconceitos. E eu não tô falando que agora eu vou virar casaca e começar a falar mal de tarô pela decisão que eu vou tomar agora. Eu só vou dar uma pausa em isso mesmo, trabalhar com isso. Por quê? No momento que a gente tá vivendo esse nicho, infelizmente por conta das pessoas, dos tipos de live que elas fazem, do tipo de público que procura, tá banalizado. "Ah, mas você está sendo hipócrita". Sim, né, na época eu também procurei, eu também procurava sem saber o que eu estava fazendo e depois eu fui ganhando conhecimento e isso daqui acabou me libertando para outras coisas, ok. Só que chega um momento da vida que, pelo menos pra gente, aquilo não faz mais sentido, entende? E a gente, vamos dizer assim, aquilo foi o meu primeiro degrau para evoluir. Né, "Ah, mas tarô não é espiritualidade". Ok, gente, é autoconhecimento. Só que dentro desse autoconhecimento, eu conheci uma espiritualidade dentro de mim,
que não foi mostrado, dentro de religiões. E foi maravilhoso sim, só que aquele foi um degrau, o primeiro degrau. E eu sinto uma necessidade agora de, cuidar de outro tipo, sabe, mais a minha intimidade, voltar meu olhar, focar em outras coisas, e eu vou continuar aqui dando dica de livros, falando de coisas que eu posso passar da radiestesia para vocês aprenderem, e até a radiestesia também, porque eu tô precisando cuidar mais de mim. Aquele médico que não estuda, não continua o estudo e fica pensando em cuidar dos outros, se esquece de si, ele tá, como é que eu vou dizer para você, ele não tá no autoconhecimento ainda. Ele parou lá no terceiro degrau, segundo degrau da escada. Então já às vezes a gente precisa se cuidar, sabe. Tudo bem, todo mundo tá se cuidando, e também cuidando dos outros ao mesmo tempo. Mas eu tenho uma necessidade muito grande ainda de saber, qual é o próximo passo, sabe, porque conseguiram banalizar até a radiestesia, sabe, não aqui não que eu queira julgar, mas, eu não sei lá, eu não sei se eu vou ter certas redes aqui também, se eu vou continuar com elas, mas eu vou trazer algumas informações legais, mas assim, acho que por hora, trabalhar com certas coisas, eu prefiro dar uma paradinha e voltar mais a olhar para mim, para o meu desenvolvimento, continuar com o meu autoconhecimento, porque eu vejo que não é ainda o momento, sabe, de ficar nesse nicho ainda, eu ainda vou ficar no stand-by, tá. Já avisei, né, que eu tenho uns clientes fixos, e eu não sei, tem gente que começa a vida aí de cartomancia e morre como cartomante, tá ok. Eu não sei se eu quero continuar nisso também. Então eu vou parar para pensar, para me observar, tá. Porque eu tô agora num acho que no nível 2 ou 3 de autoconhecimento muito grande. É isso, desculpa falar muito. Beijo aqui. Eu vou continuar falando sobre livros, sobre um pouquinho da radiestesia, mas por trabalho não vai estar aberto a agenda de nada. Beijo.